Olá, graça e paz de Jesus. Você que está aqui com a gente nessa live, nossa live devocional, celebrando aí o dia 28, o último dia 28, né, de junho, quando foi o dia aí de luta contra a homofobia, dia de celebrar a diversidade. E a gente aqui no canal da Arena estamos nesse desafio de compartilhar textos bíblicos que falem a respeito dessa quebra de paradigmas, né, para que de fato a gente compreenda que Deus nos ama e nos aceita como a gente é. Eu acabei de terminar o culto, subi aqui para o gabinete pastoral agora e ainda estou com a voz rouca, todo suado. O culto hoje foi intenso, eu louvo a Deus por isso. Mas como a gente tem essa palavra empenhada de compartilhar com os irmãos textos para que a gente medite e saiba que Deus não faz acepção de pessoas, eu estou mantendo aqui firme o meu compromisso. Ontem, por motivos assim de força maior, não foi possível fazer a live, mas eu tô aqui hoje, mesmo com toda a correria. O culto terminou agora, tem gente lá no templo, e eu vim aqui no gabinete, me tranquei, só para que a gente possa ter esse tempo juntos aqui compartilhando. Então aproveita, manda essa live para mais alguém, eu vou ser rápido, vou ser pontual, para que a gente possa compartilhar juntos aqui e entender esse amor incondicional de Deus, desmistificando toda mentira na nossa cabeça, todo o preconceito que foi impregnado sobre nós, e conhecendo com mais profundidade esse amor de Jesus. Amém? E eu tô lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 26. A gente poderia ler todo o capítulo 1 de Romanos para entender melhor o contexto. Eu vou tentar contextualizar aqui de forma rápida, mas eu quero me deter nesses versículos que são os mais usados para condenar o público LGBTQIA+. Então lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 26, o texto diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres, as suas mulheres, mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deixa eu ser pontual aqui, rápido, para te dizer o seguinte. Eu disse na live sobre Levíticos, desculpe, eu disse na live sobre Levíticos que nenhum texto pode ser lido fora do contexto. Isso não veio da minha cabeça, isso é uma lei hermenêutica, né? Isso é uma regra da hermenêutica bíblica, a disciplina que interpreta de forma coerente os textos bíblicos. E assim como foi lá para Levíticos 18, 22, também é para toda a Bíblia, inclusive aqui para Romanos 1, a partir do verso 26. E aí, se você observar, o verso 26, que foi o que a gente começou lendo, diz, a expressão é por isso, portanto, contudo. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, na minha a expressão é por isso. Esse por isso linka esse texto, linka o que vai ser dito agora no versículo 26 a tudo aquilo que foi construído antes do verso 26. E aí, quando a gente vai estudar um texto bíblico, a gente pode estudar, no caso da carta aos Romanos, a carta toda, ou o capítulo, ou então aquilo que nós chamamos de perícope. O que é uma perícope? É uma linguagem técnica também, teológica, da exegese bíblica, mas a perícope significa a delimitação de um texto para que você pesquise o seu contexto. Na maioria das Bíblias, das versões bíblicas que nós temos por aí, os próprios autores, né, das versões bíblicas que temos fazem essa sugestão de perícope em cada capítulo. Por exemplo, o autor da minha Bíblia, e eu estou usando a versão corrigida Almeida Fiel da Sociedade Trinitariana do Brasil, o autor dessa versão ele sugere o seguinte, que a partir do verso 18 em diante, começa um novo assunto e a partir dele, então, nós temos essa perícope estabelecida para compreender do que o texto está dizendo. Logo, esse verso 26, que começa com a expressão por isso, portanto, contudo, precisa nos remeter à construção, pelo menos, que começa ali no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. E se você for lá para o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, você vai perceber o seguinte. O Paulo vai fazer uma crítica ao governo romano. Ele está escrevendo uma carta à igreja cristã que está nascendo em Roma, e ele vai fazer uma crítica ao sistema político estabelecido em Roma e em todo o império a partir dos romanos. E ele vai dizer lá no versículo 18 que os homens de Deus, que os homens em Roma conheceram a verdade de Deus, mas se recusaram em aceitá-la e aí preferiram a inverdade, né? Eles preferiram a mentira ao invés da justiça de Deus, que era Jesus. E vai dizer, por exemplo, que eles são indesculpáveis porque eles viram a Deus, aquilo que era possível de Deus se manifestar, eles viram, porque eles viram Jesus, Jesus é a manifestação de Deus, e eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e aí ele vai dizer lá no verso 23 que mudaram a verdade de Deus em mentira, e preferiram adorar a criatura do que o Criador, porque eles viram Jesus, a verdade de Deus, e eles preferiram matar Jesus, ou seja,
aniquilar, mudar essa verdade para adorar a criatura, o governo romano, o poder, as coisas que a partir da humanidade estavam estabelecidas. E aí vai entrar o verso 26, que foi o verso que nós lemos aqui inicialmente. Por isso. Então por isso o quê? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quem mudou a verdade de Deus em mentira? O governo romano que tentou aniquilar Jesus, muito embora sabemos que nem a morte e o inferno puderam vencê-lo, mas na mentalidade dos romanos eles tentaram aniquilar Jesus para que pudesse então estabelecer a sua forma de vida, a sua forma de pensamento e inclusive a sua própria divindade. Então esse por isso não está solto. Logo, Paulo, quando escrevia a carta aos romanos, não estava falando com os LGBTs. O contexto mostra que ele estava falando com aquela igreja em Roma que estava opressa pelo domínio dos romanos. E aí, ele vai, sobre essas pessoas, dizer o seguinte, que as mulheres daqueles homens, daquela sociedade opressora que governava o império, as mulheres que tinham maridos, porque ele diz até as suas mulheres, e quando ele fala suas mulheres, ele está se referindo a mulheres casadas. Ele está dizendo, ou indicando, pelo menos na fala, que essas mulheres tinham maridos, tinham senhores sobre elas. Então até as suas mulheres mudaram o uso da sua natureza e vão fazer aquilo que ele vai dizer que é antinatural. E é antinatural por quê? Porque essas mulheres tinham maridos e deixaram seus maridos para inflamar-se com outras mulheres num ato sexual. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, que ato sexual era esse? Era o ato sexual afetivo? Não, não era. Se você der uma pesquisada aí no contexto do capítulo 1 de Romanos e for a fundo no que os historiadores dizem a respeito das divindades do primeiro século em Roma, você vai perceber que tinha um deus em Roma chamado Baco. Baco era o deus dos bacanais. Bacanal era uma festa feita a Baco, regada a muito vinho, comidas e muita orgia sexual. E eles acreditavam então que quando você ia fazer uma festa em dedicação a Baco, com as orgias sexuais, com muito vinho e comida, você estava agradando a divindade através de oferenda. Logo, aquela relação sexual das mulheres que tinham marido, mas que naquele momento de culto idólatra se davam a outras mulheres, não era por afetividade, era por sexualidade. Tanto é que algumas versões de Bíblia, a partir do versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, traz o seguinte subtítulo, talvez esse seja o caso aí da sua versão, a idolatria e a depravação dos gentios. Alguns autores optam por esse subtítulo no capítulo 1, a partir do verso 18, exatamente porque era uma prática idólatra e não afetiva. Não era uma prática meramente sexual. O sexo era meio de idolatria, tal qual acontece em Levíticos 8:22. Aliás, é importante dizer que o mundo antigo, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, e muito mais no Antigo Testamento do que no Novo, era permeado pela cultura de deuses da fertilidade, que, entre outras coisas, exigia forma de rito e de adoração através da sexualidade dos indivíduos. E não era incomum que esses deuses exigissem que os indivíduos mudassem, inclusive, a naturalidade da sua sexualidade para adorá-los. É o que está acontecendo aqui. As mulheres que tinham maridos deixavam o uso natural dos maridos, porque se elas eram mulheres casadas com homens, pressupõe-se que elas eram heterossexuais. Mas elas deixavam o uso natural do marido para estar com outras mulheres em culto, em adoração. E os homens também faziam isso, dando a entender na carta do Paulo que os homens eram homens heterossexuais, tinham mulheres. Então as mulheres deixavam os maridos deixavam as mulheres, e isso não tinha a ver com o fato de afetividade ou sexualidade, isso tinha a ver com uma prática idólatra. Tanto é que a continuidade do texto vai dizer que eles receberam em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, neles mesmos, eles receberam a vergonha e a humilhação pelo fato de estarem abandonando o Criador e servindo a criatura. Tudo isso pode ser melhor entendido se você der uma olhada no manual da Bíblia de Oxford a respeito do capítulo 1 de Romanos. Você vai ver que uma das principais escolas teológicas, que não é uma escola da teologia inclusiva, por exemplo, não é essa o principal carro-chefe da escola teológica de Oxford, mas a própria escola de Oxford, no seu tradicionalismo teológico, na sua interpretação mais tradicional da teologia, vai dizer que o capítulo 1 de Romanos está se referindo à adoração a Deus Baco, e que isso nada tem a ver com sexualidade, mas tem a ver com idolatria. E que a idolatria era praticada por meio da sexualidade dos indivíduos. O que fica claro aqui é que o Deus que Paulo está chamando de um ídolo, que é uma criatura e não um criador, essa divindade que os romanos adoravam, tinha uma exigência no seu culto, que aqueles que o adorassem mudassem a sua sexualidade para adorá-lo. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Deus, o Deus de verdade, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, não exige que ninguém mude a naturalidade da sua sexualidade para adorá-lo. Se você está numa igreja, numa teologia, sob a liderança de um homem ou de uma mulher, que usando a Bíblia está tentando te dizer que Deus precisa que você mude a sua sexualidade para adorá-lo, tenha certeza
que essa pessoa, apesar de estar usando a verdade, não está falando aquilo que a verdade diz. Porque o Deus da verdade não precisa que você mude a sua sexualidade para que você possa adorá-lo. Quem exigia isso era Baco, eram os deuses de Roma. O Deus da verdade não precisa da sua sexualidade para adoração. A sua sexualidade dá testemunho de quem você adora, mas não é por meio dela que você adora ao Deus de Israel. Você adora o Deus de Israel por meio da sua vida, conduzida em fidelidade, em lealdade, em aliança, independente de sexualidade. Porque independente de ser homo ou hétero, o nosso compromisso é dar testemunho da nossa vida de adoração, não a partir do nosso sexo, mas a partir de como nós o praticamos. Nós o praticamos em aliança de fidelidade, lealdade, compromisso, sem defraudação emocional. Então, se assim é, independente de ser homo ou hétero, nós estamos glorificando a Deus. E aí, se alguém disser pra gente que Deus precisa que a gente mude a nossa sexualidade para adorá-lo, esse Deus não é o de Jesus. Esse Deus é um ídolo, porque era assim que Baco fazia. Então preste atenção. Natural para as mulheres que tinham maridos e adoravam Baco era a relação com seus maridos, e não com outras mulheres. Mas o que é natural para você? Não se force aquilo que não é natural para você, na sua sexualidade, por conta de uma adoração. Porque essa adoração não será o Deus de Israel, não será o Deus de Jesus, será uma idolatria. O Deus de Jesus não precisa que você altere a sua sexualidade. O Deus de Jesus entende que se você tiver a sua sexualidade alinhada com o propósito, e alinhada com o propósito é nos compromissos de manifestar através da sua sexualidade quem Deus é, independente de que sexualidade você está manifestando, se homo ou hétero, o Senhor vai ser glorificado nisso. Por isso, a gente precisa entender isso. Eles inflamaram em sua sensualidade. O problema desses homens é porque eles estavam envolvidos, seduzidos por um Deus que prometia aquilo que talvez eles estavam buscando. E aí, por conta dessa sedução, eles se envolveram nessa sensualidade. Às vezes, querendo que Deus nos aceite, a gente está sendo seduzido a uma realidade que não é a da palavra. Porque Deus não precisa nos seduzir. Deus nos ama. Quem nos seduz, no máximo, quer ter conosco prazer. Deus não nos seduz. Deus nos ama. Nos ama de tal forma, incondicionalmente, que Ele não precisa nos envolver em práticas antinaturais. Aquelas que não correspondem a quem nós somos, a nossa realidade humana. Deus não precisa mudar a cor da sua pele, como os protestantes americanos já disseram nos Estados Unidos no período da escravidão. Deus não precisa subjugar você porque você é mulher, como alguns cristãos tentam dizer a respeito da identidade de gênero das mulheres, né? Da identidade de gênero, não, do gênero das mulheres. Deus não precisa disso. Porque Deus não precisa te seduzir a nada. Deus não precisa te envolver com essas coisas que é só para te usar. Deus não tem interesse em te usar. Deus tem interesse em desenvolver uma relação com você. Deus tem interesse em desenvolver uma relação com você. Então não caia na sensualidade de cultos que dizem que você tem que mudar a sua naturalidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Entenda, o Deus que exige mudança de sexualidade para adoração não é Deus de verdade, é ídolo. O Deus de Jesus te aceita como você é. A minha sexualidade não define a minha adoração. Mas por causa da minha adoração, a minha sexualidade dá testemunho de quem Deus é. E aí, na minha sexualidade, eu exerço fidelidade, lealdade e não pratico defraudação emocional. Entenda, Romanos 1 não é uma condenação à homossexualidade. É uma condenação à sensualidade, à promiscuidade e àqueles que insistem em dizer que Deus precisa mudar a sua relação sexual para te aceitar. Não. Deus não te aceita porque você faz alguma coisa. Deus te aceita porque Jesus fez o que você não podia fazer. Ele foi na cruz no seu lugar, pagou os pecados por você. E agora, diante de Deus, por meio da graça, nós temos acesso ao trono do Senhor. Faça uso disso com toda liberdade de filho que você é. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra. Em outro momento a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso. Mas é isso, se empodere na certeza de que Deus não faz acepção de pessoas. Fica na paz e até mais.